Vamos falar agora de saúde, porque o assunto aqui no estúdio é a pneumonia. Para esclarecer melhor sobre ele, está aqui comigo Josana Roque, ela que é pneumologista. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Josana, já explica para a gente o que de fato é a pneumonia. Bom, a pneumonia é uma infecção que compromete os pulmões, né, atingindo os alvéolos pulmonares onde ocorre a troca gasosa. Então, essa faz com que tenha um acúmulo de líquidos e prejudicando a troca de oxigênio. Quais as causas? O que causa a pneumonia? Bom, tem várias causas. Desde um quadro bacteriano, que é que a gente acostuma observar com maior frequência, quadro viral, fungos, um quadro de broncoaspiração, principalmente em idosos, e às vezes por inalação de algum agente químico também pode fazer um processo inflamatório pulmonar levando a um quadro de pneumonia. É algo muito perigoso? Sim, pode ser um quadro perigoso, sim, principalmente nos grupos de risco, né, que são pacientes com algum grau de imunossupressão, idosos e crianças, pode sim ser um quadro mais grave e até levar à morte. Sintomas, Josana, como identificar a pneumonia? Ela pode se confundir com uma gripe, por exemplo? Sim, tanto que a gente costuma escutar muito, pneumonia depois de uma gripe mal curada, não é bem por aí, tá? Então, sintomas mais comuns é a tosse, que pode ter catarro ou não, não precisa necessariamente ter uma expectoração, mal-estar, perda de apetite, febre, é muito comum, né, nos quadros típicos de pneumonia ter febre, dor torácica, falta de ar nos quadros mais graves. Então, esses são os sintomas mais que chamam mais atenção. Pneumonia silenciosa, ela de fato existe? Sim, na verdade, a pneumonia silenciosa é uma pneumonia atípica, né, com sintomas atípicos. Porque a pneumonia, em geral, a gente observa que tem um quadro mais súbito, mais exuberante. Num quadro que a gente chama de pneumonia silenciosa, o paciente ele tem um quadro mais arrastado, com muitos sintomas extrapulmonares, como indisposição, dor no corpo, a maioria das vezes não tem aquela febre que chama a atenção, então é um quadro mais atípico e, consequentemente, leva a um atraso no diagnóstico. Vamos falar de tratamento. Como é que é feito o tratamento? Bom, o tratamento depende da causa, né? Se for um quadro viral, a gente vai dar um antiviral. Se for bacteriana, um quadro, a gente vai entrar com antibiótico. Então, sim, antifúngico. Então, a gente tem que identificar a causa para poder tratar de forma adequada. É um tratamento mais prolongado ou depende de caso para caso? Depende de caso para caso. Num quadro inicial, o viral costuma ser um tratamento mais rápido. Mas quando ela complica, ou seja, bacteriano complicada ou mais grave, hospitalar, acaba que tem um tratamento mais prolongado, e nos casos de antifúngica também, que tem um tratamento bem mais prolongado do que o normal. Você falou em complicação. Por que acontece essa complicação em alguns casos? Muitas das vezes ocorre por conta da necrose do tecido pulmonar. Esse comprometimento dos alvéolos, desse parênquima pulmonar, pode evoluir com uma necrose desse parênquima e, quando não tratado a tempo, evolui inclusive com um abscesso pulmonar, um empiema, e aí sim o tratamento costuma ser muito prolongado, com maior risco de morte, inclusive. É possível prevenir? Sim, evitar ambientes fechados, higienização adequada das mãos, quando alguém estiver gripado, evitar, e o mais importante, que é o principal meio, que é a broncoaspiração, então evitar quadros de broncoaspiração, em especial em idosos e crianças, né? Então, ficar atento aos idosos que costumam estar comendo e começa a tossir, então observar, porque esse é a principal, a maioria das vezes é a principal causa, né? Existe um período que aumenta a incidência da pneumonia, que os médicos ficam em estado de alerta? São períodos de grandes aglomerações, né? Então, ambiente fechado, em que tem tá rodando muitos vírus, porque o vírus também é uma das causas de pneumonia, então tem que ficar mais em alerta nesse período. O alerta em relação aos sintomas, doutora, porque às vezes
Por exemplo, mamãe, não, é uma tosse só. Quanto tempo esperar para buscar um atendimento? Porque você falou no decorrer da nossa entrevista, quanto antes melhor. Mas às vezes a Sim. pessoa trata como se fosse uma gripe um pouquinho mais severa. Mas quando buscar um auxílio de um médico? Bom, se os sintomas eles persistirem, tem que procurar, é uma coisa que tem que chamar atenção, né? Mais febre persistente, independente de ser uma pneumonia ou não, se é uma febre persistente, se é uma tosse com muita expectoração purulenta, se o paciente tem uma queda do estado geral, quadro de confusão mental, então isso tem que chamar atenção, independente da causa. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Nada.